a sua agenda e muito obrigada por disponibilizar esse tempo. A gente vai tentar fazer curto também para não pegar muito da sexta-feira de ninguém, né? Gente, eu já Certo, sei. certo. Então, posso começar, gente? Tá tudo certo? Pronto. Para começar, a gente queria só que o senhor se apresentasse um pouco, então, sobre o seu nome, a sua idade, se você tem algum projeto relacionado ao meio ambiente, pode falar um pouquinho sobre você. Bom, vamos lá, meninas. Boa tarde novamente. Eu sou o policial rodoviário federal Haroldo Teixeira Silva, meu nome de guerra é Teixeira, formado em Direito, com pós-graduação em Sociedade e Segurança Pública. Estou exercendo. Deixa, só um segundo, desculpa. Tem como o senhor ficar mais perto? Eu acho que o áudio tá dando uma travadazinha, aí não tá dando para entender. Meninas, Melhorou? vejam que minha mensagem que eu mandei para vocês no grupo da gente, por favor. Sim, sim. Eu acho que porque deve estar algum microfone ligado. Eu acho que é da Julie. É Ah, isso? pronto, eu acho que foi isso Bom, mesmo. melhorou? Melhorou? Sim. Então, vamos lá. Sou o policial rodoviário federal Haroldo Teixeira Silva. Estou na instituição desde 94, meu concurso é de 94. Sou formado em Direito, com pós-graduação em Sociedade e Gestão de Segurança Pública e atualmente exerço a função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Pará. Perfeito. O senhor pode falar um pouco mais sobre a organização do evento que foi, da COP30, que se o senhor participou, como é que foi a sua participação desse evento, da organização? Vamos lá, Sofia. A COP30, né, foi um evento que reuniu diversos chefes de Estado. Chegamos aqui a ter 74 chefes de Estado durante a cúpula, o encontro dos chefes de Estado, porque o evento ele foi dividido em duas partes, né? Houve primeiro o encontro dos chefes de Estados e em seguida houve a COP30, com a participação de diversas ONGs e outras sociedades civis. Bom, coube à Polícia Rodoviária Federal, ela é responsável pela escolta das autoridades. Então, o nosso trabalho aqui foi justamente planejar e executar as escoltas das autoridades dos chefes de estados que vinham participar, principalmente da cúpula, né? A reunião anterior ao evento da COP30 houve a cúpula do chefe de Estado, enquanto dos líderes, vamos dizer assim. Para nós, foi um gigantesco desafio. Primeiramente, porque um grande evento desse é muito comum ocorrer no Rio de Janeiro, né, no Sudeste, no Centro-Oeste, ou então em Brasília, né? E o norte do Brasil ele não tem não tinha essa experiência de receber um grande evento. Para nós, um maior evento nosso que a gente tem aqui é as procissões rodoviárias do Círio de Nazaré, que nós fazemos durante a sexta e o sábado, que antecede a procissão do Círio, que é no domingo, né? Nós fazemos as procissões rodoviárias. Nem Copa do Mundo nós tivemos aqui. Então, para nós, foi um grande desafio organizar. E o porquê? Porque, primeiramente, nós tivemos uma crise de hospedagem, né? Então, nós íamos precisar movimentar, praticamente, nós movimentamos quase 800 policiais de outras superintendências para Belém, para a capital Belém, e basicamente a metade foi de motociclistas, pelo fato da gente ter a missão de fazer as escoltas das autoridades, e isso é feito com motociclistas nossos, né? Então, nosso primeiro desafio foi buscar como é que nós íamos receber esses colegas com a crise de hospedagem, com locais cobrando até na casa de milhões, vamos dizer assim, de um prédio, vamos dizer assim, um prédio residencial, um apartamento, o cara cobrando 100 mil, 200 mil a diárias, 300 mil. E aí nós precisamos, então, organizar isso daí, e aí nós conseguimos, através de contatos com instituições públicas, como as universidades, nós tivemos aqui contato com igrejas evangélicas, tivemos com o CIAPA, que é uma instituição da Marinha, da Escola de Marinha Mercante, né? E, no fim, a Universidade Federal também aqui, rural, da Amazônia, que é a UFRA, também nós tivemos contato,
mas no final nós conseguimos hospedar o NUCIAPA, né? Foi uma base operacional nossa, na IFPA, que é um instituto federal também, tecnológico, e uma outra parte num centro de formação da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui do estado do Pará. E aí nós conseguimos organizar, que foi o maior desafio nosso, além de a questão logística de movimentar grande quantidade de viaturas, de motocicletas, de pranchas, né? E a gente, vamos dizer assim, a nossa cidade ela não tinha uma capacidade também de mobilidade urbana, a própria população não tinha uma cultura de receber um grande evento, porque isso impacta bastante na mobilidade da cidade, você tem que fechar ruas, durante o evento você faz diversas escoltas que atrapalham o dia a dia, então nós fomos negociando, o governo federal montou uma secretaria específica, que foi a SECOP, só para tratar, né, da organização do evento, e aí a gente, em diversas reuniões que antecederam o evento, no ano de 2024, por exemplo, nós tivemos diversas ao longo do ano, justamente para tentar ajustar essas questões, como seriam os horários, os locais, as ruas, os impactos que seriam a cidade ia sofrer. Tanto é que nós conseguimos, durante esse período, o governo do estado decretou ponto facultativo, então não tivemos expedientes, não tivemos aulas, além de, por exemplo, é muito comum aqui no Pará, geralmente as férias escolares são em julho, né, e novembro. E aí o governo também suspendeu essa aí, não tivemos aulas, né, deu férias justamente nesse período, desculpa, as férias dezembro e janeiro, ele antecipou para novembro, né, para que não tivesse as aulas nesse período, e aí ajudou bastante para a gente planejar e organizar esse grande evento. Muito interessante. A gente de fora, a gente não percebe, né, o quão difícil é essa organização. A gente só vê o evento, não vê o por trás, né? Você Isso, os pode falar. bastidores, a organização foi muito complexa. A gente começou bem antes mesmo, justamente mapeando esses locais que nós poderíamos ter como hospedagem, visto que como funciona, por exemplo, assim, o policial rodoviário federal ele vai trabalhar no Rio de Janeiro, ele recebe a sua diária e ele mesmo procura, vamos dizer assim, 3, 4 policiais juntam, vamos alugar um apartamento, vamos dividir isso aqui, vamos para um hotel tal, vamos para uma pousada tal. Isso aí é uma liberdade de cada um. Aqui a gente não teria essa opção pelo fato de estar sofrendo um colapso, tanto na questão hoteleira quanto nas questões do Airbnb, né? Teve um impacto muito grande. As pessoas dimensionaram de forma grandiosa, querendo ter um lucro gigantesco durante esse período. E aí nós tivemos, primeiramente, organizar isso daí, como é que nós receberíamos e hospedaríamos todo esse efetivo que vinha para a missão da COP. Certinho. Então, seguindo aqui, né, o senhor falou sobre essa questão da atuação do governo do estado, um pouco de como foi essa questão da junção da PRF como um todo, mas quanto ao senhor, o senhor como superintendente, como que foi sua atuação direta, que foi que somente o senhor, por exemplo, participou, porque, como a professora tinha falado para a gente falar diretamente com alguém que participou, a gente quer saber mais sobre essa questão também do senhor, o que foi que o senhor participou. Eu vou, inclusive, também juntar com outra pergunta nossa, que foi se o senhor assistiu, né, essas palestras e se a polícia atuou mais nessa questão da organização externa ou também dentro, realmente, do evento. Vamos lá, Pamela. Coube a nós, vamos dizer assim, nós éramos o anfitrião, né? Nós não atuamos sozinhos, a Superintendência do Pará atuou em conjunto com a Diretoria de Operações, que fica em Brasília, então nós tivemos um grande suporte da Diretoria de Operações, porque envolveu todo esse deslocamento de policiais, tivemos apoio da Diretoria de Logística, porque nós tivemos que comprar materiais, por exemplo, no caso, a Superintendência do Pará ela fica aqui localizada dentro de um prédio, a gente não tem ainda o prédio próprio, está em projeto, vamos dizer assim, ela fica em frente ao evento, que é o Parque da Cidade. Então, aqui nós tivemos que fazer instalações de containers, de barracas, né, de carpas, são barracas com ar-condicionado, e aqui nós colocamos nossos helicópteros, 2 helicópteros nossos, ficou posicionado aqui na frente.
Então, a Superintendência do Pará, em conjunto com essas diretorias, ela fez toda essa organização. Coube a nós planejar tudo isso daí e receber esse efetivo e dar, né, assistência. A superintendência, como nós tivemos aqui 2 carretas que ficou como comando e controle, né, todo dia nós nos reuníamos para saber o que poderia ser, sanar as panes, né, que durante uma operação dessa tem muita pane, tem acidentes, tem pane administrativas, e a gente também participava de reuniões com a Polícia Federal, com todas as instituições públicas da segurança pública aqui no Pará. Então, tinha reunião pela parte da manhã e pelo final da tarde, com a Secretaria de Segurança Pública, aí tinha bombeiro, guarda municipal, polícia civil, exército, marinha, polícia rodoviária federal. Então, todo dia tinha essas reuniões, para que fosse, vamos dizer assim, sanado as panes. Aconteceu isso, está interditado aqui, tem um buraco que precisa ser fechado, deu pane na chegada do chefe de estado tal, precisa corrigir isso. E aí, depois dessas reuniões, nós tínhamos a nossa reunião interna da Polícia Rodoviária Federal para saber o que poderíamos corrigir. Precisamos substituir uma moto tal, precisamos de uma viatura no local tal. Então, a nossa participação, em conjunto com as diretorias de Brasília, foi justamente dar esse suporte e organizar, já que a Superintendência do Pará recebeu todo esse efetivo, ela tinha que gerenciar em conjunto com a diretoria, com as outras diretorias, para que o evento pudesse ocorrer de uma melhor forma possível. E foi trabalho, que geralmente a gente saía daqui 2, 3 horas da manhã, já no outro dia já tinha que estar aqui 8 horas da manhã, né, para dar continuidade. Então foi um período 2 semanas bem corrido para a gente. Imagino realmente que é uma força-tarefa, assim, uma união de forças muito grande, né? Precisa estar muito bem coordenada para as coisas realmente acontecerem como previsto. Aí, só para rapidinho, Júlio, só para complementar, a gente fez 2 comissões, porque assim, o Rio de Janeiro ele tem uma expertise gigantesca em organizar eventos, né? Teve Olimpíadas, Copa do Mundo, visita do Papa, tem diversos eventos que acontecem no Rio de Janeiro, então a PRF lá ela tem uma expertise muito grande. E nós fizemos uma comissão regional nossa, de COP30, envolvendo parte operacional, parte administrativa, de logística, e trouxemos o colega de lá, que organiza também lá. A gente tem uma seção aqui que é CEOP, Seção de Operações. Então, o colega que é responsável pela nossa seção de operações, conseguimos trazer o colega que é da seção de operações do Rio de Janeiro e mais um colega que trabalhou na direção de operações em Brasília. Então, 2 caras que tinham expertise e conhecimento, né? Então, trouxemos, eles vieram para Belém, antes do evento vieram aqui de 3 em 3 meses, a gente se reunia, planeja isso, faz isso, vamos precisar disso aqui, vamos precisar comprar isso. Então, tudo foi trabalhado e planejado para que, quando a gente estivesse próximo do evento, estivesse tudo preparado. Lógico que alguns materiais chegaram atrasados, mas as principais compras chegaram realmente. Se a gente não tivesse feito todo esse planejamento, a gente ia, vamos dizer assim, dar BO, vamos dizer assim. Então, nós trouxemos esse colega do Rio de Janeiro, ele em conjunto com a nossa comissão aqui, aí conseguiram organizar com a expertise e o conhecimento dele lá do Rio de Janeiro, de organizar grandes eventos, trouxe para a gente esse conhecimento para que a gente pudesse fazer o nosso planejamento aqui. Muito interessante, né? Que é uma cadeia de fatores e de especialistas, né? Que se unem ali para cada um contribuir com seu know-how. É muito interessante isso. E agora, saindo um pouquinho do trabalho da PRF, a gente quer fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. A gente queria saber a sua opinião como um membro da sociedade civil. Como o senhor enxerga o evento? O senhor enxerga que é algo fundamental, que é necessário? E se sim, os objetivos a que esse evento se propõe, o senhor considera que eles são efetivados, que os líderes que se reúnem para ditar esses objetivos e impor metas e, enfim, eles conseguem alcançar esses objetivos? A gente queria saber essa sua opinião pessoal. Olha,
Júlia, eu acho de suma importância, né, esses eventos da COP, principalmente na nossa região, pelo fato de alguns brasileiros e alguns estrangeiros não conhecerem, de certa forma, efetivamente o que é a Amazônia, né? Às vezes a pessoa não tem a menor noção. Então, foi importante para a gente, apesar da nossa cidade ter uma estrutura realmente, não tinha, vamos dizer assim, uma estrutura hoteleira, não tinha uma estrutura de mobilidade urbana para receber um evento desse, mas foi importante porque também trouxe contribuições. Tivemos diversas obras aqui de mobilidade urbana que melhorou muito depois da COP. Agora, as questões discutidas, né, os temas da questão climática, ambiental, eu acho de suma importância não só para o Brasil, como o mundo. A gente vê aí as mudanças climáticas ocorrendo, né? E a gente precisa realmente que esses encontros ocorram para trazer resultados não só para o Brasil, para a sociedade brasileira, mas para o mundo todo. A gente vê aqui o grande índice de desmatamento, questão de garimpo ilegal, que a PRF aqui a gente trabalha bastante no combate aos crimes ambientais aqui na Amazônia, então a gente vê que realmente, se não tiver esses estudos científicos, esses encontros globais, as coisas perdem o controle e vão cada vez mais se avançando, e quem sofre somos nós, né? O clima aqui, vocês veem aí a questão das chuvas, das enchentes, né? Dos incêndios que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Agora, eu não posso te precisar, porque a gente não, por exemplo, a gente não tem acesso, nós não tivemos acesso às reuniões, aos debates do chefe de Estado, nós ficamos aqui num suporte, vamos dizer assim, né? Você não participa diretamente. Então, o que é discutido lá, a gente não vê, a gente não tem, vamos dizer assim, realmente, olha, o que eles discutiram está sendo colocado em prática. Isso daí talvez com o tempo, com as políticas de governo, né, com os encontros presidenciais, essas questões. Mas na prática mesmo, que foi discutido, os debates, as decisões, a gente não tem, vamos dizer assim, a gente viu isso aqui acontecer. Não sei o que foi decidido para o mundo, né, em relação às questões climáticas que foram debatidas, os temas climáticos que foram debatidos aqui. Muito interessante. Muito interessante sua visão. Sim. Mas falando um pouco que o senhor tinha comentado que a PRF tem outros fatores, por exemplo, eles também defendem essa questão de contra o garimpo ilegal e tudo mais que ocorre por aí. O senhor acha que o trabalho da PRF ela estaria dentro dos princípios da COP, essa questão da proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e tudo mais? O senhor poderia desenvolver um pouco melhor esse ponto? Sim, né? Uma das missões institucionais é a questão da parte de criminalidade, seja ambiental, seja na questão dos ilícitos de tráfico de droga, de armas, pessoas, etc. Eu acho que o nosso trabalho é fundamental, né? Principalmente no combate à questão aqui na Amazônia, no combate à questão do desmatamento, né? De áreas que madeireiras invadem e fazem aquele corte ilegal de madeira e devastam tudo, né? E a gente faz esse combate efetivo. Lógico que não temos, precisaríamos de muito mais gente, né? O Pará é um estado gigantesco aqui, imagine que tem uma dimensão continental gigante e geográfica. Então, a gente tem diversos locais que a gente nem consegue estar presente efetivamente. Não só a PRF, mas o próprio Estado brasileiro, em alguns locais do estado do Pará não se faz presente, porque é um estado gigantesco. Agora, o nosso trabalho é de suma importância pelo fato justamente da questão ambiental, ela não influenciar só na Amazônia brasileira, mas sim o mundo todo. Então, a gente aqui faz um trabalho não só da questão de madeireiro, mas também o garimpo ilegal. Hoje, o garimpo, nós temos diversas reservas indígenas que foram invadidas pelo garimpo ilegal, e atrelado a isso, associado a isso, hoje em dia, por trás de tudo isso, tem as facções criminosas que já incentivam a questão do garimpo legal aqui na Amazônia para tentar a questão da lavagem do dinheiro. E associado a isso daí, a questões indígenas aqui também. Então, a gente faz um grande trabalho justamente para... O trabalho de formiguinha ainda não é um grande trabalho, porque a gente não tem um efetivo que realmente poderia ser mais efetivo nesse combate aí. Mas eu acho que o nosso trabalho ajuda bastante, contribui
nessa questão dos crimes ambientais. Certinho, muito obrigada pela contribuição. E puxando um pouco do que o senhor falou, e o que o senhor estava falando agora, inclusive, sobre essa questão mesmo da COP. Teve algum ponto interessante, ou alguma coisa inusitada, ou então algo diferente que o senhor presenciou, ou então que o senhor gostaria de comentar de alguma forma? Mas tu falei que sentido, assim... Não, mas algum ponto seu mesmo, tipo, eita, eu não sabia que poderia ter alguma coisa, e apareceu, o senhor achou interessante, ou então, forma organizacional mesmo, então, aconteceu de tal forma, eu achei interessante, talvez o pessoal não saiba tanto como funciona, e seja legal explanar um pouco para eles, não sei, é mais uma questão sua mesmo. Não, acho que de diferente aqui, né, durante o evento, o que a gente viu foi o pessoal, Arthur, tô na reunião aqui. o pessoal que veio, convidados estrangeiros, conhecer um pouco da nossa cultura paraense, né? A gente viu as pessoas procurar grande parte dos restaurantes lotados para conhecer um pouco da nossa cultura e da nossa culinária, que é bastante divulgada e conhecida internacionalmente. Então, foi gringo dançando carimbó, gringo dançando brega por aqui. Então, acho que foi bastante interessante no sentido da divulgação da cultura e de conhecer mais um pouco o Pará, a Amazônia, né? Muita gente, não, como eu falei no início, não tem noção do o que é a Amazônia, acho que aqui só tem índio, só tem jacaré pelo meio da rua, não, mas a gente tem a Belém é uma grande cidade, como outra qualquer, né? Tem seus problemas, principalmente estruturais, mas eu acho que foi para nós, para o estado do Pará, o evento foi muito bom para ser, principalmente logo após o evento, nós temos recebido grande quantidade de turistas que vêm conhecer, né, a grande divulgação da nossa cultura, da nossa culinária, tem trazido bastante turistas para a nossa região aqui e para a nossa capital. E para a PRF ficou um grande aprendizado, né? Para a PRF do Pará, ela teve um grande aprendizado na questão de organizar, de planejar e de executar um grande evento. A gente não tinha essa expertise, então hoje em dia você tem a noção do que realmente é um grande evento na Amazônia, apesar da dificuldade. Hoje em dia ficou esse know-how, essa expertise e da gente, se tiver um outro grande evento na região, na capital Belém, ou próximo aqui da nossa região metropolitana, a gente já consegue, talvez, não necessitar tanto de um apoio, de uma atenção de outros colegas de outras regionais, pelo fato da gente ter vivenciado e interiorizado esse conhecimento. É muito interessante. Com certeza, uma das coisas mais legais das relações internacionais é essa interculturalidade, né? Esse compartilhamento entre culturas, línguas, crenças e culturas mesmo diferentes, né? De socialização. E já puxando esse gancho, a gente gostaria de saber se houve algum incidente durante o trabalho realmente de transporte ali dos líderes. Se algo que estava planejado saiu como diferente do planejado e precisou recalcular a rota, algo nesse sentido, assim. Júlia, vamos dizer assim, a operação de escolta, né, de chefe de Estado, de líderes, ela é muito complexa, pelo fato de ser de alto risco, né? Você desloca em grande velocidade, o motociclista ele fica ali alvo de realmente acontecer um acidente, e a gente sabe disso. Nós tivemos 2 ocorrências aqui com o nosso motociclista, né? Inclusive com uma vítima fatal, que foi um acidente de 2 motocicletas, uma nossa, durante o deslocamento do motociclista batedor, e uma outra moto foi fazer um retorno em um local não permitido, e ela cruzou a frente da nossa motocicleta, houve a colisão, e o outro condutor ele veio a falecer, né, no local. O colega ficou um pouco machucado, mas a gente tem os motociclistas usam equipamentos realmente que suportam esse tipo de acidente, capacete, jaquetas e outras proteções. E tivemos um outro incidente que foi a questão de um ciclista também cruzou a frente, né, ele também ficou bastante machucado,
mas não faleceu. Demos todo o suporte para ele, inclusive ele foi transportado de helicóptero para o hospital, né, do local do acidente. Então, nós tivemos essas duas ocorrências. Dentro do Parque da Cidade, nós tivemos, como o Parque da Cidade foi uma construção nova, nós tivemos assim, registros, né, de falta de água, faltou isso, faltou suporte dali. Tivemos um incêndio no local do evento, que aqui foram feitos no Parque da Cidade, foram colocadas diversas barracas grandes, gigantescas, colocadas pela ONU, né? E a ONU, quando ela chega em determinado, vamos dizer assim, uma determinada área, o próprio governo brasileiro não tem gerência. Então, aquilo ali é território da ONU, né? Então, muitas vezes, né, qualquer pessoa que entra, inclusive nós não podemos acessar durante o encontro da COP30, logo após o encontro dos líderes, essa área. É um território da ONU. E durante o evento houve um princípio de incêndio que rapidamente, graças a Deus, foi controlado, né, porque realmente poderia causar uma tragédia, vamos dizer assim. E assim, nós tivemos a gente percebeu que ao longo da organização da COP tivemos muitas críticas, né? Porque Pará não tem condições, a rua alagada, aí não sei o quê, várias críticas dizendo assim que o Pará não poderia ter recebido um grande evento, mas como eu falei, apesar de todas as limitações, eu acho que foi muito bom, foi muito bonito, as pessoas gostaram, ficou principalmente a questão da divulgação da nossa cultura e da nossa um pouco de viver daqui do estado, então acho que foi positivo. Então, mais ou menos essas intercorrências que são naturais durante grandes eventos no Rio de Janeiro. Eu sou motociclista da PRF, participei de 5 grandes eventos também no Brasil, que foi a Rio Mais 20, a visita do Papa no Rio de Janeiro, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, são eventos que têm risco justamente porque você trabalha com moto e você desloca com velocidade, e é natural você já prever que provavelmente tem algum tipo de acidente. Muito obrigada também por informar, né? A gente também, de novo, não tem noção do que realmente acontece por trás, né? Do quanto que é perigoso essas questões de organização do evento, realmente Exato. é triste, né? Mas é bom saber para a gente ter noção do que as pessoas estão tendo que ceder, né, para realizar aquilo. E para finalizar, a gente queria saber de uma maneira geral, assim, se o senhor já estava por dentro desses debates internacionais sobre política ambiental que a COP trouxe para cá também, né? E como é que o senhor vê o Brasil, tipo, o nosso país, nesses debates e na formulação de políticas ambientais também, de uma maneira geral? Pô, Sophie, no nosso entendimento, a Polícia Rodoviária Federal ela é uma instituição de Estado, né? Ela não é uma instituição de governo. Então, a gente, a gente percebeu que, por exemplo, agora, realmente a fiscalização está muito mais efetiva, principalmente no combate aos crimes ambientais. A gente está vendo aí uma efetiva política de desintrusão das terras indígenas. Nós tivemos ali os Yanomamis, que estavam praticamente sendo dizimados pela questão dos madeireiros, da questão do garimpo ilegal, não é? Inclusive, a PRF participou e está participando de diversas operações de desintrusão aqui no Pará de terras indígenas. Foram suspensas agora, mas deve estar retornando. Então, a gente viu um pouco mais de preocupação e de política de combate a esses crimes pelo governo brasileiro atualmente, né? Então, a gente viu que voltou realmente a ser efetivada as políticas, principalmente aqui na Amazônia. A gente tem participado bastante, como já te falei, da desintrusão de terras indígenas, de combate ao garimpo ilegal, de fiscalização de madeira, que aqui no Pará é muito intensa essa questão da madeira ilegal. A gente que quase que diariamente a gente faz a apreensão de carretas, de caminhões transportando madeiras que são totalmente ilegais, sem documentação que devem possuir para poder fazer esse transporte. E a gente veio recebendo um apoio no sentido de realmente, vocês têm total apoio e liberdade para fazer esse combate, independente de quem seja. Vocês têm a gente percebe que hoje em dia tem uma preocupação maior e uma fiscalização mais efetiva
em relação, principalmente, às questões do meio ambiente. Perfeito. Eu acho que, meninos, vocês têm mais alguma pergunta? Tudo certo, né? Eu queria só Então, acrescentar que é muito interessante escutar isso da voz de uma pessoa, de um ator realmente que lida com isso no seu dia a dia. Porque isso que o senhor acabou de falar são coisas que a gente tem contato em leitura, em aulas, sobre como a política ambiental é algo que é uma emergência, né, no mundo inteiro, ultimamente, nas últimas décadas, e como isso precisa realmente ser internalizado como uma política de Estado e não de governo. Então, é muito bom escutar isso da boca de um ator que realmente está na construção dessas políticas. E eu acho que eu queria só deixar o espaço aberto para, se o senhor quiser comentar mais alguma coisa que a gente tenha deixado passar, que o senhor tenha lembrado que vale a pena ser colocado aqui, fique à vontade. Eu acho que a Pamela quer fazer uma pergunta ali. Não, tipo, não era uma pergunta mais voltada a isso que a Julie comentou, que eu achei muito bom ela ter pontuado isso, e caso o senhor queira falar alguma coisa, o senhor poder pontuar aqui pra gente. Mas era só para perguntar para as meninas e para o senhor se a gente pode tirar um print, tipo, a gente realmente, tipo, participando aqui, para a gente usar de alguma forma no trabalho da gente. Então, ajeitar aqui. Então, alguma de vocês, meninas, pode tirar o print da tela, por favor, que eu tô pelo notebook, dá um... Será que tem como ele tem aquela opção de juntar? Deixar a gente tudo juntinho? Acho que não, né? Eu não sei dizer. Tipo, eu sei que tem nas configurações do notebook, só que eu não consigo tirar print da tela do notebook. Mas eu vou tirar agora. Se preparem. Foi. Certo. Uhum. Bom, eu só agradeço o convite de vocês, desejar aí um excelente trabalho, um excelente curso para vocês. A gente fica à disposição, o que for possível aqui. Faço o convite de vir conhecer aqui o Pará. A Sofia é sobrinha, Sofia? Eu sou enteada. Pronto, ela é enteada de um grande parceiro e amigo nosso, que é da Polícia Rodoviária Federal, que é o Valci. Né? Sim. Eu já tive a oportunidade de tomar algumas cervejas com ele, eu gosto muito dele, então faço o convite para vocês virem conhecer aqui o Pará, Belém do Pará, é uma cidade muito bonita, a nossa cultura, vocês têm que vir aqui comer um pouco da caldeirada de filhote, filhote você só vai encontrar aqui, e aqui o açaí é o açaí raiz, tá? Aqui a gente toma açaí com peixe frito, com charque, Eu já ia perguntar, é açaí salgado, né? Aí. Não, salgado não, você põe açúcar nele, a farofa de tapioca ou a farofa de mandioca. Não é botar bolinha, nem banana. Aqui, se você fizer isso, você é preso. Então, venham conhecer aqui o Pará, venham conhecer o Círio de Nazaré, a Polícia Rodoviária Federal faz um grande trabalho, né, que é a escolta, e só assim dar conhecimento a vocês, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, ela tem o status de chefe de Estado. Então, a PRF, como falei, né, uma das atribuições e uma das missões da PRF é fazer as escoltas do chefe de Estado. Então, aqui nós fazemos a procissão rodoviária do Círio de Nazaré pelo fato da gente, a imagem peregrina ter o status de chefe de Estado concedido através de um decreto, de uma lei estadual da Assembleia aqui Legislativa do Estado do Pará. Então, nós fazemos esse percurso aí durante 2 dias, são praticamente 50 quilômetros, saem pelas ruas, pelas avenidas aqui da região metropolitana de Belém, então é muita gente, são quase 2 milhões de pessoas ao longo dessas procissões rodoviárias. Então, fique o convite aí, caso vocês tenham oportunidade, venham, serão muito bem recebidas aqui. Que legal, eu acho que a gente não sabia disso, não. Pelo menos eu não fazia ideia, mas muito interessante. Eu também não. Então, Teixeira, agradecer novamente pelo seu tempo. Muito obrigada. Essa entrevista foi muito proveitosa. Eu acho que todas nós, a gente conseguiu aprender muita coisa e entender muito de como funciona, né, todo esse processo.